Olá, tudo bem? Como você está? Tudo certo? Espero que você esteja bem. E vamos hoje então para a nossa meditação do 11º dia da nossa leitura do nosso livro. E o título de hoje diz: Tornando-se amigos de Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, nem cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas, após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente uma pessoa, ou umas poucas pessoas no Antigo Testamento, vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, ter medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar-se com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, a qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. O antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Conheço muito bem. Se você conhece, deixa aí nos comentários para eu saber. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo neste versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e as informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida,
para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando no escuro, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criação, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 nos próximos. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja, uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer um hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você faça ou pense e em cada momento. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período em que você passa acordado. Tudo o que você faz pode ser passar tempo com Deus. E se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito por um irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, é não mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você faz normalmente, faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar lixo lá fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento na qual se comparecia, mas uma atitude permanente.
Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia. Em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas, para manter o foco, neutralizar divagações, ele dizia: Não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reverte-se em especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus e em diversos momentos do seu dia. Só precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que estabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o som de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus e em outros não. Se você está buscando uma experiência na presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo de vida de adoração. Por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é e o que ele fez e o que ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você pode amar a Deus e não ser o que conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Eu vou ler novamente. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo
sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés por meio de sua palavra, e até hoje Deus utiliza desse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os, refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar seus pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente agradá-la e continuar a sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será sua compreensão dos segredos dessa vida, e os quais muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus e a meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Pergunta para meditar: o que eu posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Deixo para você, que você possa achar o meio certo para fazer você lembrar daquilo que nós temos aprendido aqui. Que essa palavra possa realmente trazer paz ao seu coração, tranquilidade e desafio para que você se aproxime ainda mais do seu Criador. Deus te abençoe. Até amanhã.